452 depois de Cristo. São Leão Magno impede a invasão dos hunos. É bem provável que os católicos do século IV tenham acreditado que a conversão de Constantino e a libertação da Igreja representassem o começo de uma nova era cristã para o Império Romano. O que antes era a Babilônia, a prostituta do Apocalipse de São João, se tornou a Roma Católica. Seria ela a responsável por difundir o Evangelho entre todas as nações? Mas não foi o que aconteceu. O cristianismo se tornaria a religião oficial do Império Romano antes do término do século IV, e Constantinopla, a nova capital, não teria mais nenhum templo pagão. O Império, porém, estava condenado. No século V, o Império Ocidental terminou consumido pela miséria e pelo caos. Já o Império do Oriente, deixado à sua sorte, sobreviveu mais 1000 anos. Entretanto, ao longo de quase toda a sua existência, ele se deixou cair em cismas e heresias. Quais as causas de tudo isso? Um império desintegrando-se de todos os lados. As causas do colapso do Império Romano do Ocidente têm sido motivo de discussões intermináveis entre os historiadores. É certo que a economia estava em crise. A despeito das medidas draconianas tomadas por Diocleciano e mantidas por Constantino, para que se aumentasse a receita bruta e se atendesse ao custo crescente de defesa das fronteiras, a inflação aumentava, as terras não produziam e os agricultores, outrora independentes, encontravam-se empregados nas terras de proprietários locais. Seriam os futuros servos e senhores feudais. Os custos da assistência governamental aumentaram descontroladamente, à medida que os governos das cidades lutavam para alimentar e entreter o proletariado urbano a fim de evitar rebeliões. Não havia homens suficientemente qualificados alistando-se no exército. Os homens das baixas camadas urbanas eram inúteis como soldados, e por isso a quantidade de oficiais e recrutas bárbaros aumentou. Muitos destes viviam dentro das fronteiras do Império há muitas gerações e se mostravam leais a Roma. Mas havia outros, particularmente os das tribos recém-estabelecidas dentro do Império, cuja lealdade era duvidosa. Perante uma situação em que teriam de proteger uma fronteira contra seus próprios familiares, que avançavam do outro lado, é muito provável que abrissem os portões, ou que não oferecessem resistência aos invasores. A vida política nos séculos III e IV variava entre breves períodos de estabilidade e disputas brutais entre os pretendentes ao trono dos impérios do Ocidente e do Oriente. As crônicas sobre essas rivalidades sórdidas lembram mais disputas entre tribos selvagens do que entre homens civilizados, embora seja verdade que alguns governantes da época fossem bárbaros. Quando se queria desmoralizar um oponente, era comum que se lhe enviasse a cabeça de um de seus amigos. Essa era apenas uma das práticas brutais que se tornaram comuns à medida que Roma cambaleava antes de seu colapso final. Acima de tudo, havia fatores psicológicos e espirituais envolvidos na desintegração do império, alguns mencionados no capítulo anterior. Certo historiador nos conta sobre a assustadora letargia de toda a população. Talvez o mais espantoso fosse que muitos membros dessa população, inclusive os políticos que empacotavam as cabeças recém-cortadas, eram católicos. Os sermões em que São João Crisóstomo descreve a vida pecaminosa dos católicos de Constantinopla revelam que lá a situação não era melhor. Ele censurava a vida luxuosa e indecente dos ricos, que não davam esmolas aos pobres. Descreveu em detalhes os lares caros e extravagantes, mobiliados com prata e marfim, e os banquetes sibaritinos em que os convidados ouviam a execução de serenatas por mulheres de moral duvidosa. São João Crisóstomo
elogiava a generosidade de alguns mestres cristãos para com seus escravos, mas não deixou de denunciar a crueldade praticada diariamente por outros. É deprimente ler sobre essas coisas, bem como sobre a sobrevivência de costumes pagãos, a luxúria e a mundanidade que havia dentro do clero, mais decadentes que os bárbaros. De fato, a imoralidade explícita se espalhava por todo o império. Após um ataque dos vândalos na África, por volta do ano 430, Salviano de Marsella comparou o comportamento dos bárbaros com o dos cristãos romanos. Primeiramente, ele detalhou os vários vícios que cresciam de maneira descontrolada em Cartago. O mais grave é o fato de que esses vícios, a respeito dos quais o abençoado apóstolo queixou-se com o mais profundo lamento de sua alma, praticavam-se majoritariamente na África. Os homens, tendo deixado de lado o uso natural das mulheres, ardiam de desejo uns pelos outros, cometiam abominações entre si e por isso receberam o merecido castigo. O abençoado apóstolo dizia essas coisas dos bárbaros e selvagens? Não, em verdade ele falava de nós, os romanos. Salviano estava aflito com o fato de que tais absurdos fossem praticados numa cidade cristã, numa cidade eclesiástica, onde os apóstolos pregaram. Ele lamentava que, apesar de a imoralidade dos romanos remontar aos tempos pré-cristãos, ela não cessou após o advento do Evangelho. O batismo não foi o suficiente para transformar os decadentes cidadãos do império em verdadeiros cristãos. Quanto aos bárbaros, Salviano se pergunta: quem, após tudo isso, não admira os vândalos? Não causaria surpresa se adotassem os vícios dos habitantes das terras ricas e corruptas que conquistaram, porém não o fizeram, e nenhum deles tornou-se efeminado. Após descrever como os vândalos haviam libertado a África desse vício desnaturado e também por certo tempo da prostituição, Salviano pergunta: que esperança pode ter o Estado romano quando os bárbaros são mais castos e puros que seus cidadãos? Que esperança de perdão ou de vida podemos ter quando, sob a vista de Deus, vemos a castidade entre os bárbaros e somos nós mesmos impúdicos? Não foi a força dos bárbaros, tampouco a fraqueza física e militar dos romanos, que determinou a conquista. Os vícios de nossas vidas imorais fizeram a conquista por si só. Ninguém menos que Santo Agostinho, dirigindo-se ao povo de Hipona, durante o cerco brutal dessa infeliz cidade africana pelos vândalos, disse: basta de gemidos, basta de queixas. Não sois vós todos responsáveis por esse destino que vos acabrunha? Tempos terríveis, tempos difíceis, dizem os homens, mas o tempo somos nós. Como nós formos, assim serão os tempos. Portanto, o castigo do século IV não seria lançado apenas sobre a Roma pagã. Chegara a vez da Roma cristã. Os instrumentos que Deus usaria para a punição seriam os bárbaros, que invadiriam o império a centenas de milhares, tribo após tribo, subjugando as defesas das fronteiras. Uma prévia disso ocorrera no Oriente, na Batalha de Adinopla, em 378 d.C. Os visigodos, que haviam se estabelecido dentro do império, foram maltratados pelos oficiais romanos e pegaram em armas em represália. Talvez, ávido por obter a glória de derrotá-los, sozinho, valente, o imperador oriental não esperou a chegada de seu parceiro Graciano, imperador do Ocidente, para começar a batalha. Um relato detalhado do desastre nos foi deixado pelo historiador romano Aminiano Marcelino, que descreve a força dominante da cavalaria inimiga, o terrível dano causado às tropas romanas e a morte do imperador. Só um terço do exército escapou. Nenhuma batalha registrada em nossas crônicas, exceto a Batalha de Cannae, 216 a.C., provocou tamanha destruição e matança. Em 410, outro grupo de visigodos saqueou Roma.
Os habitantes preparavam-se para os saques e a matança indiscriminada que normalmente acompanhavam as invasões no mundo antigo. A pilhagem de fato foi terrível, mas Santo Agostinho assinalou algo de novo a seu respeito. Ele a chamou de nova mora, uma nova maneira de comportamento. Alguns soldados bárbaros pouparam os civis e até mesmo os escoltaram para as igrejas, que foram preservadas por serem locais de culto. Os visigodos procederam deste modo, pois eram cristãos, hereges arianos, mas cristãos de algum modo. Esse ato trouxe alguma esperança para os católicos. Os hunos, uma nova espécie de bárbaros. Começava a parecer que aqueles romanos, dos quais se conta que estavam tão desesperados com sua própria sociedade que chegaram a rezar a Deus para que lhe enviassem os bárbaros, teriam o seu desejo realizado. Mesmo sendo evidente que o futuro do Ocidente cairia nas mãos dos bárbaros, ainda restava uma questão crucial. Quais deles? Os visigodos e outras tribos germânicas conviviam em paz com os romanos havia muito tempo, e várias tribos eram arianas. Boa parte dos bárbaros estimava o valor da civilização. Por volta do ano 400, no entanto, uma ameaça mais sinistra apareceu no horizonte. O misterioso povo que fora responsável pela invasão mais terrível contra o Império surgiu na cena romana em pessoa. Os hunos, em sua longa viagem de 9.650 quilômetros ao longo das estepes da Mongólia, haviam de tal modo aterrorizado os povos que encontraram que estes buscavam desesperadamente se refugiar dentro das fronteiras do Império Romano. Durante certo tempo, os hunos permaneceram em paz, e alguns até serviram no exército de Roma. Era possível vê-los nas ruas das cidades do Império, onde os romanos estranhavam sua aparência extravagante, seu vestuário e seu odor. Essa situação mudou quando, em 435, ascendeu ao trono dessa tribo um gênio impiedoso chamado Átila. O historiador romano Aminiano Marcelino escreveu sobre os hunos no século IV, antes da ascensão de Átila, quando primeiro surgiram nas extremidades do Império Oriental, após terem conquistado as tribos germânicas que encontravam no caminho. A sementeira e origem de toda essa destruição e calamidade são os hunos. Os escritores antigos os mencionam apenas superficialmente. Eles residiam para além do mar de Azov, perto do oceano congelado. Trazem consigo uma selvageria incomum. Além do mais, não distinguem o certo do errado. Não possuem religião ou crenças. É possível que Aminiano tenha exagerado, mas ele certamente refletiu a percepção dos romanos sobre os hunos, bem como das outras tribos que deles fugiram. Ele nos conta como os góticos pediram desesperadamente para que o império os acolhesse, a fim de não serem massacrados pelos hunos, e nos relata o mau presságio dos que já viviam dentro das fronteiras romanas. No século V, o historiador bizantino Prisco de Pânio descreveu a aparência assustadora dos hunos e como eles haviam expulsado a tribo dos alanos, utilizando o terror de sua aparência, apavorando-os com seu semblante escuro. Eles não possuem rosto, mas um tipo de massa amorfa, se assim se pode dizer, e em vez de olhos, pontos pretos. Os hunos eram baixos, cambados e desajeitados quando não estavam montados nos seus robustos e velozes pôneis das estepes. Passavam a maior parte do tempo em seus cavalos e não desciam deles para negociar. Alimentavam-se de carne semicrua, que esquentavam embaixo de suas selas enquanto cavalgavam. Eles até mesmo dormiam em cima dos cavalos. A sua excentricidade e as suas desconhecidas táticas de combate, extrema precisão no manuseio do arco e flecha e grande habilidade no controle dos cavalos, amedrontavam todos os que ouviam falar a seu respeito. Átila, homem inteligente e talentoso,
tinha um grande plano, e quando iniciou seu governo, o perigo que os hunos representavam para o Império Romano se tornara muito pior. Ele montou fortalezas em Panômia, região que hoje compreende a Hungria, e estabeleceu uma terra de ninguém, cuja extensão se cobria em 3 dias de marcha, entre seu território e as fronteiras do Império. Recusou-se a permitir que os hunos se alistassem no exército romano e crucificou os que lhes desobedeceram. Átila começou a unir as tribos que habitavam os territórios por ele conquistados e criou um exército de hunos e germânicos. Ele intentava conquistar o Império Romano, cujos defeitos e fraquezas conhecia bem, já que havia sido refém em Roma e falava latim. O império que Átila desejava criar, contando com as intermináveis estepes que os hunos já haviam subjugado, seria tão grande quanto os que os mongóis estabeleceram nos séculos 13 e 14. Temos uma descrição de Átila, talvez do próprio Prisco, que, como enviado do imperador, tinha grande conhecimento sobre os hunos, encontrada na obra de um historiador posterior. Ele nasceu para fazer as raças estremecerem e aterrorizar todas as nações. Os apavorantes relatos a seu respeito assustavam a todos. Ele avançava orgulhosamente e deixava seu olhar correr aqui e ali. A marca do sentimento de sua força dava firmeza a todo o seu corpo. Ele gostava da guerra, mas sabia impor períodos de trégua. Imperioso no conselho, atendia, no entanto, às súplicas e se mostrava generoso com aqueles em quem confiava. De baixa estatura, peito largo, cabeça avantajada, olhos rasgados, barba rala e cinzenta, nariz chato, tez escura, tudo nele denunciava sua origem de huno. Átila foi apelidado por um monge de o flagelo de Deus, e parece que tomou a alcunha como elogio. Ele iniciou seu ataque nas fronteiras do Oriente, destruindo postos de comércio, cidades às margens do Danúbio e exigindo do imperador Teodósio II enormes quantias para o pagamento dos resgates. Quando Marciano, o valente sucessor de Teodósio, recusou-se a continuar o pagamento dos resgates, Átila partiu para o Ocidente. O seu pretexto para invadi-lo, no entanto, foi uma carta que a princesa Honória havia lhe enviado, juntamente com um anel e certa quantia de dinheiro. Ao que parece, Honória, irmã do imperador Valentiano III, se casara e, junto com o novo marido, planejava depor seu irmão. O imperador descobriu a intriga e tratou de arranjar um novo companheiro para a irmã, mas ela o rejeitou. Foi então que ela teve a ideia de escrever para o huno, pedindo-lhe ajuda para impedir o novo casamento que ela tanto odiava. Sua mãe fizera algo parecido muitos anos antes, portanto isso era comum na família. Átila deve ter entendido o envio do anel não como garantia da identidade do remetente, mas como uma proposta de casamento, e deve ter se intrigado com a ideia errada de que o dote de Honória consistia em metade do Império Ocidental. Ele não respondeu de imediato, porém, quando iniciou o ataque ao Ocidente, utilizou-se dessa justificativa. De qualquer modo, no começo do ano 451, os hunos deslocaram-se para a Gália com um grande número de aliados germânicos recrutados por Átila. Espalharam pânico. O número de mortes, saques e cidades destruídas foi enorme. Átila poupou algumas. Em Troyes, o bispo São Lupo persuadiu-o a não causar estragos. Foi feito refém pelos hunos, mas sobreviveu. Ironicamente, tempos depois, São Lupo foi banido da sua sé por alguns anos, acusado de ter colaborado com o inimigo. Em Paris, uma mulher extraordinária, Santa Genoveva, mobilizou os habitantes aterrorizados. A futura padroeira da cidade tinha por volta de 30 anos e vivia em castidade e oração, tendo consagrado sua virgindade a Deus. Quando os hunos se aproximaram, ela prometeu aos habitantes que, caso fizessem penitência, a cidade seria poupada.
Dirigindo-se às mulheres, ela disse: Deixem que os homens fujam, se não quiserem lutar. Nós, mulheres, vamos rezar com tamanho fervor que Deus certamente nos ouvirá. E Deus as ouviu, pois os hunos não atacaram Paris. O Papa, os bispos, os romanos e os bárbaros, unidos por uma causa comum. Em 451, os hunos se aproximavam da cidade de Orleans, ao sul de Paris, quando se depararam com a primeira resistência significativa. O general Aécio reunira um exército com o que restara das legiões romanas e com representantes de várias tribos bárbaras, entre elas uma recém-derrotada. Tanto romanos como bárbaros consideravam os hunos a maior ameaça já vista e se dispuseram a unir forças contra eles. A Igreja não esteve ausente desse esforço comum, embora só tenha contribuído de forma decisiva no ano seguinte. Enquanto isso, o bispo de Orleans alertou Aécio sobre a aproximação dos hunos, ao passo que outro bispo firmava um acordo com os visigodos, trazendo-os para a colisão. As crônicas da batalha, que durou um dia inteiro, estimam o número de perdas de ambos os lados entre 160.000 e 300.000 homens. Mesmo levando em conta a pouca confiabilidade das estatísticas antigas, as estimativas indicam um esforço titânico que custou caro a todos os participantes. Os hunos, enfraquecidos, retiraram-se para o seu acampamento. Logo depois decidiram tomar outro rumo e então atravessaram o rio Reno, mas não haviam sido de modo algum derrotados. Na primavera de 452, Átila invadiu a Itália, tomando cidade após cidade. A população fugiu. Aquileia, no mar Adriático, era tão grande e bem fortificada que foram necessários 3 meses de cerco para os hunos a conquistarem. Essa inconveniência fez com que os hunos se vingassem de modo cruel. 100 anos depois, as ruínas da cidade mal puderam ser localizadas. Alguns habitantes dessa cidade e de seus arredores fugiram para pântanos e ilhas, e seus assentamentos mais tarde se tornaram o que hoje é Veneza. Ao mesmo tempo, Mântua, Pádua, Milão e muitas outras cidades foram conquistadas. Em algumas, os hunos utilizaram o cerco, em outras, os moradores, desesperados, abriram os portões para o inimigo. A corte imperial havia estabelecido seus quartéis generais em Ravenna, por considerá-la mais segura que Roma. Porém, ao saber da aproximação dos hunos, o imperador Valentiano III decidiu não testar as defesas da cidade. A corte fugiu para Roma, ao sul. Tudo indicava que o flagelo de Deus cairia agora tanto sobre a Igreja como sobre o Estado. Roma seguiria o rumo de Aquileia. O imperador resolveu então pedir ajuda ao Papa São Leão Magno. O pontífice concordou. Provavelmente ele já rezava sem cessar pela libertação da cidade, tal como Abraão rezara por Sodoma. Sem dúvida, não se iludia a respeito das virtudes da população e não considerava a destruição de Roma imerecida. Tampouco se iludia acerca das intenções de Átila, que parecia estar decidido a devastar e conquistar a Itália. A nossa única esperança, escreveu São Próspero da Aquitânia, amigo e secretário de Leão, era esperar a piedade de um rei impiedoso. São Leão pretendia encontrar-se com o inimigo. O seu plano consistia em encontrar os hunos, tentar impedir a invasão de Roma e assim evitar a devastação da Itália. Átila e seu exército haviam alcançado o rio Mincio, ao norte, quando avistaram uma procissão de padres, monges e outros religiosos que cantavam e traziam consigo ostensórios e crucifixos. Junto com o Papa vinham um cônsul, um ex-prefeito e outros oficiais do governo habilitados para negociação com o inimigo. Átila adentrou o rio a galope até uma ilhota, de onde gritou, perguntando quem era o líder da procissão. Sou Leão, o Papa. O huno seguiu até o outro lado do rio e os dois conversaram. Átila, conta-nos São Próspero,
recebeu a delegação com dignidade e encantou-se de tal modo com a presença de Leão que desistiu da invasão e recuou para o outro lado do rio Danúbio, após ter prometido paz. Ninguém sabe ao certo o que o Papa lhe disse. Quando Leão retornou a Roma, disse ao imperador: "Agradeçamos a Deus, pois ele nos salvou de um grande perigo." Não sabemos os argumentos que São Leão usou. Muitos historiadores presumem que os oficiais romanos que o acompanhavam propuseram algum tipo de pagamento aos hunos. Essa era a maneira corriqueira de evitar os ataques dos bárbaros, e no caso dos hunos, presume-se que lhes teriam sido fornecidos os suprimentos necessários para que deixassem a Itália rapidamente. Deste modo, eles se retiraram, ameaçando retornar caso Honória não fosse entregue a Átila. Eles tentaram em seguida atacar a Gália, mas acabaram expulsos pelos visigodos. Átila retirou-se para a Panômia, de onde, segundo Prisco, começou a atormentar o imperador oriental com ameaças de invasão e exigência de tributos. Uma missão enviada por Constantinopla não foi bem recebida na corte huna, e a situação do Império do Oriente se tornava cada vez mais perigosa, já que os hunos preparavam uma nova ofensiva. Para a felicidade do Oriente e do Ocidente, Átila casou-se uma vez mais em 453 e logo depois conheceu seu trágico destino. Prisco nos relata: esgotado pela folia excessiva em seu casamento, embriagado de sono e vinho, ele deitou-se de costas. Nessa posição, uma hemorragia, que normalmente fluiria de seu nariz, foi desviada de seus canais costumeiros, desceu-lhe pela garganta e o matou. A embriaguez trouxe um fim vergonhoso para um rei famoso na guerra. Em meio às disputas de poder que se seguiram entre os vários filhos de Átila, as tribos germânicas que haviam integrado seu exército se libertaram e assim toda a empresa dos hunos desmoronou. Deus não usaria mais esse flagelo para punir o seu povo. São Leão Magno, doutor da Igreja e vencedor de algumas das heresias mais perigosas da história, retornou ao trabalho em Roma. Em agradecimento à retirada dos hunos, derrubou uma estátua de Júpiter e transformou-a na famosa estátua de São Pedro, até hoje venerada em Roma. Diferentemente de Sodoma, Roma fora poupada por Deus. Não havia muitos homens justos nela, mas certamente havia um. 3 anos depois, São Leão seria convocado uma vez mais a negociar com Genserico, o vândalo, um pretenso conquistador que cercava a cidade. Ele mostrou-se menos dócil do que Átila perante a persuasão do Papa, mas mesmo assim, dado o histórico de vandalismo de Genserico, o resultado foi surpreendente. Ele se limitou a saquear a cidade e concordou em não queimá-la, assassinar os habitantes ou destruir os monumentos antigos. Para um vândalo, tais atitudes representavam um extraordinário autocontrole. O significado desse acontecimento. Historiadores têm argumentado que os hunos resolveram deixar a Itália por motivos outros que a confrontação com São Leão. O clima era insalubre. É provável que estivessem sem suprimentos. Alguns dos conselheiros de Átila observaram que Alarico I morrera poucas semanas depois de saquear Roma, e Átila era supersticioso. É bem provável que Leão tenha de fato usado esses argumentos. Contra isso se coloca o registro do progresso dos hunos na Itália antes de alcançarem Roma, e o fato de que ansiavam para saquear a grande cidade. Afinal, Átila já a conhecia, ele sabia que valia a pena invadi-la. Não importa se outros motivos pesaram na decisão do rei huno, pois foi a embaixada do Papa que o fez parar, persuadindo-o a desistir. Parece claro que o flagelo de Deus havia sido finalmente afastado, porque Deus ouvira as orações de São Leão e inspirara suas palavras. 2 resultados se seguiram. Os teimosos pagãos que se queixavam da substituição do culto aos deuses de Roma pelo cristianismo receberam a sua resposta. Cristo, e não Júpiter, salvara Roma, através de seu vigário.
tema enfatizado por São Leão quando remodelou a estátua de Júpiter na de São Pedro. O segundo resultado foi que a Europa não estava fadada a ser uma província da Ásia, tributária de um grande império das estepes. Esse destino cairia sobre a Rússia e outros estados que os mongóis dominaram. O destino do Ocidente seria outro. Naquele momento, sem dúvida, ele não era animador, mas a disputa com os hunos trouxera esperança. Romanos e bárbaros cooperaram para resistir a um agressor comum, e nessa cooperação assentou-se o futuro da cristandade. O papel da Igreja, em particular o dos santos como São Lupo, Santa Genoveva e São Leão Magno, foi também uma amostra da nova Europa católica, que iria lenta e dolorosamente emergir das ruínas do Império, sob a liderança do papado.